Olá, seja bem-vindo à Jornada Chave da Cura. Eu sou Fran Konink, farmacêutica holística e mestre em Reiki. E nessa série de 4 aulas você vai aprender as estratégias para encontrar a origem dos sintomas na primeira sessão de Reiki e curar a si mesmo e outras pessoas. Mesmo que você não saiba o que é Reiki e não tenha feito a iniciação, ou até mesmo se você já tem a formação, mas não tem resultado nas suas aplicações. Aqui você vai aprender muito mais do que uma iniciação em Reiki. Eu irei te apresentar um método específico desenvolvido por mim após anos de atendimento. Esta série de aulas é para você que utiliza sempre a mesma técnica para atender todas as pessoas e não conhece outras técnicas específicas que tratam diretamente a raiz dos sintomas. É para você que se sente insegura ao aplicar as técnicas ou até mesmo você que nunca fez um atendimento sequer. Dentro dessas 4 aulas eu vou mostrar os fundamentos do Metacorpus, um método desenvolvido por mim que irá permitir que você encontre a origem dos sintomas e cure a si mesmo e outras pessoas. Você vai ver que isso é plenamente possível, mesmo que você não saiba qual é a melhor forma de fazer um atendimento e mesmo que você tenha dificuldades em entender como aplicar as melhores técnicas de cura. Se você está começando do zero, mas escuta aquele chamado, aquele propósito de cura que está aí dentro de você, fica comigo aqui ao longo dessa jornada que você irá libertá-lo. Inclusive, essa série de aulas também é para você que, além de querer curar a si mesmo e aos outros, trabalha ou pretende trabalhar profissionalmente com isso, agindo como um canal de cura às outras pessoas e alinhando o seu propósito de vida com uma profissão bem remunerada. Agora você deve estar pensando como é possível identificar e tratar a causa dos sintomas de forma eficiente? Será que isso realmente funciona? E eu sei que falando assim parece bom demais para ser verdade. Por isso eu quero te mostrar a história da Karine, uma aluna minha. Certo dia ela recebeu uma ligação de uma amiga. Essa amiga estava desesperada porque o seu marido tinha um câncer e estava na UTI. Ele havia sofrido um AVC. Foi quando ela pediu ajuda da Karine para a aplicação da técnica e veja só o resultado. Ela disse assim, reza por mim, reza por nós, ela disse, porque ele não tá bem, ele estava na UTI, né? Que ele ganhou um câncer no cerebelo. Os médicos estavam tão assustados, tão apavorados, que num caso de um AVC igual o dele, se a pessoa sobrevive, ela vegeta. Ele dizia que ele tinha muita dor na cabeça, e a mulher dele me ligou. Eu tô desesperada porque ele só tem dor na cabeça, ele quase não conversa, ele quase não fala. Eu fiz todo aquele processo, mandei mensagem para ela no outro dia de manhã cedo, perguntei como é que estava. Dela me falou que os médicos fizeram um exame nele. Ela disse assim, e logo depois que eu falei contigo, ela disse para mim que ele acalmou. Ele não tinha mais aquela dor, mas assim, ó, foi algo surreal, assim. E ele tá perfeito, ele tá caminhando, ele tá lúcido, ele tá em casa, ele veio embora ontem. Com uma única aplicação, a Karine auxiliou o marido da sua amiga a se recuperar de um AVC. Isso não é fantástico? Imagine a energia da cura que existe aí dentro de você nesse exato momento, querendo ser despertada. Imagine curar a si mesmo e as pessoas próximas, amigos, amigas e, é claro, seus familiares. Quantas pessoas que estão vivendo aí com você sob o mesmo teto, na sua casa, que estão precisando de ajuda? Talvez estejam sentindo ansiedade, insônia, dores ou até mesmo que tenha alguma doença mais severa. E talvez você tenha um filho ou um neto que precise dessa energia da cura. Eu sou mãe e garanto, não há nada mais doloroso para uma mãe ver seu filho passando por dificuldades. E a Dani, outra aluna minha, recentemente passou por isso. A filha dela foi diagnosticada com adenoide, que é uma obstrução nas cavidades nasais. A depender do caso, dos possíveis tratamentos é a cirurgia. E esta foi a recomendação médica. E a Dani estava sem plano de saúde, mas com as aplicações da técnica, ela encontrou uma alternativa para isso. Pediram para ela fazer uns exames. Aí eu fui atrás do otorrino, fez os exames e disse que a adenoide estava
50% comprometida. Aí ele já queria operar. Aí eu já sou meio traumatizada, porque a minha filha operou com 6 meses do negocinho do rim que ela tinha. Então, pra mim, aquilo lá, sabe como é que é, né? Pensa. Eu já fiquei nervosa, porque daí tô sem plano de saúde agora, tal. Aí, mil coisas, né, na cabeça. Aí eu comecei a fazer oração pra ela e o reiki toda noite ali nela. Falei, eu tenho que voltar pra, né, fazer o exame. Ela precisou ir no pediatra, aí ele mandou fazer um raio-x, pediu pra eu levar pra comparar os exames. E no exame que ele comparou, ele falou, olha só, e se você vê na foto, assim, no raio-x, o espaço tava mais estreitinho do primeiro que eu tirei do otorrino, e esse outro tava já, assim, espaço bem maior, assim, que não estava fechado, sabe? E ele falou assim, não vai precisar operar, imagina. Ele falou assim, não se preocupa. A adenoide já estava bem assim, não estava fechada, abriu, né? Abriu o campo ali. Ele falou, olha só, que não sei o que, ele mostrando, não precisa que nada, que operar. Não é maravilhoso ser um canal de cura para si, para as pessoas que você ama? E é justamente o fundamento dessa técnica de cura que você irá conhecer nessas 4 aulas da jornada A Chave da Cura. Mas para isso é importante que você esteja junto comigo durante toda essa jornada, ok? Nós temos 4 aulas marcadas que são a sequência e estarão disponíveis por pouco tempo. As próximas aulas serão disponibilizadas na quarta-feira, na sexta-feira e no domingo dessa semana. Você precisa assistir todas elas o quanto antes, sequencialmente. Não adianta assistir a essa primeira aula e não assistir as outras na sequência. E eu estou aqui para te mostrar tudo o que você precisa saber, mas preciso que você se comprometa a estar junto comigo. Combinado? Então se prepare e tenha certeza que a sua jornada para a cura já começou agora mesmo nessa primeira aula. Você irá conhecer um método que permitirá inclusive harmonizar outras áreas da sua vida, como relacionamento amoroso, prosperidade financeira, melhorar as suas relações familiares e entre outras coisas. Mas você deve estar se perguntando, como eu posso fazer isso se eu tenho pouca ou nenhuma experiência com o Reiki? E eu te respondo, é plenamente possível, porque assim como você, eu também comecei do zero. Eu sou farmacêutica de formação e sempre tive apego a assuntos voltados à longevidade, fitoterápicos e tratamentos naturais. Durante grande parte da minha vida profissional, eu trabalhei na produção farmacêutica de manipulados. Nesse período, eu trabalhava de segunda a sábado na cidade vizinha de onde eu morava, em uma grande farmácia de manipulação, atendendo médicos, dentistas e outros profissionais da saúde. Apesar de uma boa remuneração, eu vivia uma rotina muito cansativa. Saía às 5 horas da manhã e voltava mais tarde, próximo das 7 da noite. Trabalhava 44 horas por semana e muitos finais de semana. Não tinha tempo para mim e muito menos para acompanhar o crescimento da minha filha. Na época ela tinha 3 anos e devido ao meu trabalho, na maior parte dos dias, eu saía de casa enquanto ela estava ainda dormindo e passava o dia inteiro fora de casa. Eu não estava conseguindo ser a mãe que eu gostaria de ser. Pessoalmente, estava sendo muito difícil para mim. E para piorar, eu ainda sentia uma frustração profissional. Não saber se o que eu fazia realmente levava as pessoas a curar os seus problemas. Eu sentia que elas estavam apenas remediando os sintomas com os medicamentos manipulados e não tratando a real causa deles. Havia algo dentro de mim que desejava que as coisas fossem diferentes. Eu sentia que eu poderia fazer mais para essas pessoas. Eu queria sentir que de fato estava promovendo a cura. Afinal, elas continuavam com os sintomas e continuavam consumindo os produtos que eu manipulava. Então, como ter certeza de que o que eu estava fazendo realmente estava trazendo resultados? Enfim, o meu trabalho estava prejudicando a minha vida pessoal, com menos contato com a minha filha e, além disso, já não estava mais fazendo sentido para mim. A rotina era extremamente cansativa e uma voz na minha cabeça começou a sussurrar: será que é possível ajudar as pessoas, fazer o que realmente eu gosto e aliar
a qualidade de vida com uma boa remuneração financeira? Eu sinceramente não acreditava que isso fosse possível. Até que certo dia, durante o trabalho, eu estava atendendo uma dentista e foi quando eu comentei dessa angústia e ela olhou para mim e disse: Fran, você sempre teve uma linha mais voltada à longevidade, tratamentos naturais, por que você não começa a atender com esse tipo de tratamento? Naquele momento, ela me mostrou uma possibilidade que eu ainda não havia visto. Nunca tinha pensado dessa forma, de trabalhar com outra forma de cura e não a convencional. E foi aí que os caminhos me levaram até o Reiki, uma prática tibetana descoberta no Japão em meados do século passado pelo mestre Mikao Usui. É uma técnica de cura natural através da imposição das mãos, uma terapia complementar que se baseia no princípio de que tudo é energia, com uma visão holística entre o indivíduo e o mundo que o rodeia. Eu havia feito a iniciação de Reiki anos atrás, por um desejo enorme de me autodescobrir, de conhecer novas formas de me curar e de curar aos outros. Mas de fato eu nunca tinha utilizado o Reiki para o atendimento. Naquele momento, depois de escutar as palavras dela, o Reiki se apresentou sendo o caminho para a vida que eu gostaria de ter. Trabalhar com a energia do amor, proporcionar de perto a cura das pessoas. E isso era bem diferente de trabalhar na farmácia, atrás do balcão, sem contato e sem o acompanhamento dos resultados dos clientes. Eu já me imaginava atendendo, aplicando as técnicas, proporcionando a cura, mas eu ainda não sabia como começar. Recebi a energia do Reiki, uma ferramenta poderosa nas mãos, mas e agora? Eu não me sentia capaz, mesmo com o curso da iniciação de Reiki, ainda haviam muitas dúvidas e inseguranças na minha mente. Durante a iniciação, eu só havia recebido as aulas teóricas com muita história, mas pouca aplicação prática. Qual seria o próximo passo? Como apresentar o Reiki para as pessoas? Como saber realizar um atendimento? E se eu conseguir clientes, qual a melhor técnica para aplicar? Será que eu vou conseguir curá-los? E se as pessoas têm problemas diferentes, como encontrar a real origem do problema? Eram tantas dúvidas, mas eu confiava no Reiki, na energia vital, mas não confiava em mim. Eu não me sentia preparada. Sabia que seria um desafio enorme, mas eu não conseguia mais deixar de lado essa vontade de servir ao outro de uma forma mais próxima, de uma forma que para mim fazia todo sentido. Já não conseguia mais continuar a trabalhar onde eu estava. A possibilidade de proporcionar a cura através do Reiki tinha me chamado a atenção de um jeito que eu não conseguia mais não atender a esse chamado. Então eu tomei coragem e eu pedi demissão. E eu confesso, não foi fácil pedir demissão. Eu tinha muito medo de não ter sucesso como terapeuta. Mas o medo de ficar onde eu estava pelos próximos 5 ou 10 anos, trabalhando em uma atividade que não fazia mais sentido para mim, deixando de acompanhar o crescimento da minha filha e ficando naquela rotina intensa e cansativa, era maior do que o medo de sair do trabalho. Eu simplesmente não conseguia me ver naquele lugar por mais tempo. Eu decidi seguir o meu propósito, levar a cura para as pessoas. Foi quando eu me joguei de cabeça nesse objetivo e comecei a tentar de tudo para fazer com que ele desse certo. E eu busquei outros cursos, mais capacitação, mas ainda não conseguia encontrar o real problema das pessoas e tinha dúvidas de qual a melhor forma de aplicação das técnicas. Como curar alguém sem saber o que tratar? Isso estava me impedindo de atender com segurança. A verdade é que eu estava tentando de tudo, mas sem nenhuma direção. Eu queria tratar doenças que muita gente possui: ansiedade, insônia, estresse, nervosismo. Eu queria proporcionar um tratamento que trouxesse prosperidade, abundância, segurança. E nesse momento eu pensei em desistir, voltar a um trabalho normal e abrir mão do desejo da vida que eu queria. E certo dia, refletindo tudo isso, eu pedi uma clareza, eu pedi um caminho. E eu tive uma intuição.
como eu vou ajudar nessa transformação se eu mesma não mudei a minha própria energia, os meus próprios pensamentos? Eu estava vibrando em medo, insegurança e frustração. Eu percebi que eu precisava, em primeiro lugar, me curar, transformar o fracasso em sucesso para ter os resultados que desejava. Comecei a aplicar uma rotina de cura, a transmutar a minha própria energia, a ter mais cuidado comigo mesma para poder viver a vida que eu queria, a vida que eu desejava. Juntei o conhecimento que eu tinha como farmacêutica, tratando da longevidade junto com as técnicas do Reiki, e eu me curei. Com base em todo esse conhecimento, eu consegui estruturar um método para descobrir a origem dos meus sintomas e de outras pessoas e proporcionar um tratamento eficiente com o Metacorpus. Realmente eu havia estruturado um passo a passo replicável a qualquer pessoa que deseje, assim como eu, viver do meu propósito de cura. E com isso, organizando e consolidando, eu conseguia ter segurança de que me faltava. Foi quando as coisas começaram a fluir de um modo mais natural. Lembro até hoje do meu primeiro cliente. Eu já me sentia segura, confortável e confiante para atender, bem diferente da Fran de antes. Em pouco tempo, eu já conseguia identificar a origem das doenças e aplicar o tratamento adequado para cada cliente já na primeira sessão. E comecei a curar mais pessoas e fidelizar os clientes. À medida que eu fui atendendo, percebi que o que estava dando certo e fui otimizando. Estruturei um procedimento de atendimento para os meus clientes, o que me deu segurança e a certeza de que eu estava vivendo o meu propósito, proporcionando a cura real. Foi quando eu conquistei o que eu tanto desejava, não ter mais uma rotina pesada, viver leve e proporcionar de perto a transformação nas pessoas. E agora que estou eu comemorando 3 anos de atendimentos, trabalhando com o Reiki, levando a cura a muitas pessoas e colecionando depoimentos incríveis de transformação dos meus clientes, melhora nos sintomas, conquistas de emprego e prosperidade. Trabalhando com o que eu amo, e eu posso dizer com todas as palavras, estou completamente realizada com o que eu faço. Sabe quando você descobre algo fantástico e quer apresentar ele para o mundo inteiro? Então foi assim que eu me senti. Havia encontrado o meu propósito. E quando eu falo em propósito, em cura, não posso deixar de lembrar também do meu pai. Em 2016, ele descobriu que tinha câncer de próstata. Passou por 2 anos de tratamento médico e sentia muitas dores e desconfortos ao longo desse período. Meu pai comentava comigo que ele tinha certeza do porquê ele teve o câncer. Por anos ele carregou consigo o peso emocional de uma decepção profissional. Me chamou muito a atenção como ele conseguiu ter a consciência de que um amargor emocional acabou por ter manifestado como uma doença física. Naquele momento eu não tinha o conhecimento que eu possuo hoje e eu não pude auxiliar ele e perdi a oportunidade de ajudá-lo. As técnicas que eu aplico hoje com certeza teriam auxiliado ele de alguma forma. E por esse motivo, hoje eu estou trazendo isso para você, para não perder a oportunidade de levar a cura para outras pessoas que precisam. Pode ser sua mãe, seu filho, seu vizinho e todas as pessoas ao seu redor. E eu parei para pensar quantas pessoas estão passando pelo mesmo que eu passei lá atrás, quantas pessoas têm afinidade com questões de cura holística, mas nunca se aprofundaram no tema, não abriram os olhos ao que pode proporcionar a si e ao mundo. Quantas pessoas têm as mesmas dificuldades que eu tive, dúvidas, inseguranças, receios, não saber como começar, como se curar, como ajudar os outros, ou até mesmo quantas pessoas estão trabalhando com o que não gostam e deixando adormecido o sonho de trabalhar com terapia e continuar vivendo aquela rotina que eu vivia antes, sem tempo para a família, sem sentir no fundo do seu coração que estão trabalhando com o seu propósito.
Foi quando eu decidi começar a ajudar essas pessoas. Decidi dividir isso com o mundo, porque se o Reiki transformou a minha vida pessoal e profissional, por que não ensinar outras pessoas a se curarem e curarem ao próximo? Eu vi essa possibilidade de multiplicar curadores como uma forma de retribuir por tudo de bom que aconteceu comigo. Eu não quero que você perca a oportunidade de auxiliar a si mesmo, alguém da sua família ou até mesmo de seguir o sonho de uma carreira profissional como terapeuta. Quem sabe eu possa ser para essas pessoas o que aquela amiga dentista foi para mim. Mas agora com um método estruturado, com mais experiência, eu poderia não só incentivar, mas mostrar um caminho mais rápido e fácil. Além disso, ser um ponto de apoio para essas pessoas, dando suporte a elas, ajudando a conquistar o seu propósito de cura. Talvez você seja uma dessas pessoas e pode estar se perguntando quais os primeiros passos para ajudar a curar outras pessoas, seja usando a terapia como uma ferramenta para ajudar a você, sua família e pessoas próximas, ou até mesmo como uma atividade profissional. Eu vou demonstrar a base que eu utilizo para identificar a raiz dos sintomas. Eu abordo a saúde de maneira holística, considerando não apenas o corpo físico, mas também os corpos sutis que nos envolvem. Para isso é necessário termos consciência das diferentes camadas dos corpos, ou seja, a anatomia energética. Sim, não somos apenas corpo físico, pele, músculos e ossos. Nós também somos feitos de energia. E essa é a nossa composição. Sem energia não existe vida. Nossa experiência humana é composta por diversos corpos interconectados, além do corpo físico. É importante lembrar que a anatomia física e a anatomia energética não são separadas, mas sim complementares. Elas trabalham em conjunto para promover a saúde e o equilíbrio do nosso ser como um todo. A anatomia física é o estudo da estrutura do corpo humano, incluindo órgãos, sistemas, músculos, ossos e tecidos. É a ciência que nos ensina sobre a composição e funcionamento do nosso corpo a nível físico. Mas já a anatomia energética refere-se ao estudo das energias sutis que fluem através do nosso corpo. Para entender como isso funciona, temos canais de energia chamados meridianos, que percorrem pelo nosso corpo como se fossem veias, pelos quais a energia flui, conectando e equilibrando os chakras. Provavelmente você já deve estar familiarizado com os chakras. Eles são centros de energia, milhares espalhados pelo corpo, assim como as células, mas os principais são 7, localizados na base da nossa coluna vertebral até o topo da cabeça. São o ponto de conexão com o corpo físico e os corpos energéticos, que representam vários aspectos da nossa vida e bem-estar. Os chakras estão intrinsecamente ligados às áureas, que são campos de energia sutis que envolvem o corpo humano. A aura é um campo energético sutil que envolve o corpo físico e é composto por diferentes camadas ou corpos energéticos. Essas camadas, também conhecidas como corpos sutis, estão interligadas e interpenetradas, formando um sistema complexo de energia que reflete a nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. De acordo com a tradição esotérica, a aura é composta por 7 camadas principais que correspondem aos 7 corpos sutis. Cada camada está associada a um dos 7 chakras principais e possui uma frequência vibratória única. Essas camadas se estendem além do corpo físico em diferentes distâncias, variando de poucos centímetros a vários metros. Cada corpo sutil da aura tem sua própria função e características diferentes. Eles são conhecidos como corpo etérico, é o mais próximo do corpo físico e atua como um molde energético para o corpo físico, fornecendo a energia vital necessária para sua sustentação. Corpo emocional está relacionado às nossas emoções e sentimentos. Ele reflete o estado emocional e pode revelar padrões emocionais, traumas e bloqueios.
Terceiro, corpo mental. Está associado ao pensamento e à mente. Ele reflete o nosso pensamento, crenças, padrões mentais e pode influenciar a forma como percebemos e interagimos com o mundo. Quarto, corpo astral. É o veículo da consciência superior e está ligado à nossa espiritualidade. Ele nos conecta a planos mais sutis de existência e é responsável pelas experiências espirituais e pela conexão com o divino. Quinto, corpo etérico superior. Representa a expressão do eu superior. É onde residem nossos potenciais mais elevados, a nossa capacidade intuitiva e espiritual. Sexto, corpo celestial. É a camada de pura luz e consciência divina. Nesse corpo experimentamos a união com o divino e transcendemos a dualidade. Sétimo, é o corpo causal. É o corpo do propósito e do karma. Ele carrega registro de nossas vidas passadas, nossas ligações aprendidas a nossos objetivos espirituais. Cada um desses corpos possui sua própria vibração e função. Cada camada da aura desempenha um papel importante da nossa saúde e bem-estar. Quando os corpos sutis estão equilibrados e em harmonia, a aura irradia a uma energia vibrante e saudável. Por outro lado, desequilíbrios dos corpos sutis podem resultar em bloqueios energéticos, doenças e problemas em diferentes áreas da vida. Cuidar da aura e dos corpos sutis é essencial para manter um estado de equilíbrio e harmonia em todos os níveis. E para entender esses corpos e como isso funciona, até mesmo que cada cliente é diferente e deve-se analisar cada caso, eu vou contar 2 atendimentos, ambos com dores de cabeça. O primeiro abordando dores de cabeça intensa há meses. Ela já tinha procurado diversos médicos e feito uma série de exames, mas nenhum diagnóstico concreto tinha sido encontrado. E tendo acesso à história e avaliando os corpos sutis, ela estava sobrecarregada de responsabilidades e pressões, e isso estava gerando uma carga emocional e mental muito intensa. A energia negativa acumulada estava bloqueando o fluxo de energia vital nos meridianos e nos chakras relacionados à cabeça. Com o tratamento eu pude identificar e curar os desequilíbrios dos corpos sutis. No decorrer das sessões, as dores foram diminuindo tanto na intensidade quanto na frequência, assim na forma dela também lidar com os desafios do dia a dia. Já em outro caso, também um cliente com dor de cabeça, mas dessa vez a dor foi causada por uma má alimentação no momento. Então a técnica foi aplicada no local da digestão, melhorando a causa de imediato. Essa é a importância de trabalhar não apenas no nível físico, mas também nos corpos sutis, para alcançar uma cura completa e duradoura. Talvez você já tenha notado, cada vez mais as pessoas têm se conscientizado da importância de tratar a saúde de forma holística. E isso se intensificou muito com o período da pandemia. Cada vez mais a busca por terapias holísticas tem aumentado muito. Há uma enorme demanda por esse serviço, mas poucos profissionais capacitados. E você pode ser um desses agentes de cura, com o propósito de proporcionar saúde na sua vida, na vida de seus familiares e até mesmo na vida de outras pessoas, tornando essa sua profissão, se assim você quiser. O momento de hoje nos traz grandes oportunidades. O interesse pela cura holística é crescente e ainda há uma série de pessoas que precisam da ajuda, mas não conhecem ou até mesmo têm uma visão distorcida sobre o que é o Reiki. A verdade é que o Reiki não é uma prática religiosa, não é invasivo e não tem contraindicações ou efeitos adversos. Na área da saúde, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, passou a reconhecer o Reiki em 2007 como auxiliar no tratamento da dor. Portanto, é uma prática reconhecida internacionalmente. E não foram só essas instituições que reconheceram o Reiki. A técnica tem sido estudada em diversas universidades.
Hoje temos diversos artigos científicos publicados que comprovam que o equilíbrio dos corpos por meio da energia Reiki auxilia no tratamento de diversas doenças, entre elas aquelas mais frequentes na população, como ansiedade, depressão, hipertensão, dor crônica e tantas outras. Agora pense um pouquinho aí comigo. Quantas pessoas você conhece que têm ansiedade, algum tipo de dor crônica, depressão, hipertensão, estresse, nervosismo ou até mesmo insônia, dificuldade de dormir? Pessoas precisando de cura estão por toda parte e cabe a você ser o caminho de cura até elas. Com certeza, se você saiu de casa hoje, você encontrou alguém que precisa do Reiki. Inclusive, é possível que aí na sua casa tenham pessoas precisando, como foi o caso da Dani. E talvez você tenha recebido o chamado da cura, feito a formação em Reiki, mas por algum motivo ou até mesmo por insegurança tenha deixado de lado o desejo de curar outras pessoas. E eu entendo que às vezes deixamos nos levar por uma insegurança, por um receio de dar um passo à frente. Tenho certeza que você sabe do poder da cura e do poder desse chamado. Você já viu nessa aula o poder de cura que tem em suas mãos. E isso é o início do que vamos ver na jornada A Chave da Cura. São inúmeras as possibilidades trabalhando com essa energia e ao longo dessas 4 aulas da jornada A Chave da Cura, eu vou caminhar contigo em direção a esse propósito. Por isso é importante você acompanhar todas as nossas aulas, pois elas vão ficar no ar por pouco tempo, combinado? Nessa aula eu te contei um pouco de como eu criei esse método, mostrei casos de melhora que minhas alunas tiveram aplicando as técnicas nelas, nos seus familiares e nos seus clientes. Te expliquei a composição dos corpos e demonstrei que há muita gente buscando esse canal de cura, muita gente precisando que você utilize essa ferramenta maravilhosa e atenda ao chamado de trabalhar com essa energia. Você também viu que há formas específicas de tratamento para cada tipo de sintoma que aumentam a eficiência do tratamento. E é isso que muitos profissionais não sabem. Eu preparei um material exclusivo com o resumo dessa aula. Fica até o final desse vídeo que eu irei explicar como você faz para recebê-lo. Na próxima aula eu vou mostrar os pilares fundamentais para que você possa aproveitar essa energia que está em suas mãos, que irá possibilitar a sua cura e a cura de centenas de pessoas. A aula 2 da jornada estará disponível na próxima quarta-feira e ela é fundamental para você entender como funciona o processo de identificação dos sintomas e entender quais as melhores técnicas a serem aplicadas nos tratamentos deles. Sem o que eu vou te mostrar na próxima aula, você não irá conseguir ter os resultados que tanto deseja na cura. Portanto, não esqueça de entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp para ser notificada. Outro passo importante para você se ambientalizar com essa energia é participando da comunidade exclusiva da jornada no Facebook. É lá que estará o material exclusivo que eu preparei dessa aula. Se você ainda não está participando, tem um botão aqui embaixo. Basta clicar e solicitar a sua participação, que logo alguém da minha equipe liberará o seu acesso. Lá você irá interagir com outros curadores que buscam o mesmo objetivo que você, além de tirar dúvidas diretamente comigo e com a minha equipe. Juntos criamos uma forte egrégora de pessoas decididas a atuar com o poder da cura. Essa foi a primeira aula da jornada Chave da Cura. Gratidão por ter chegado até aqui. Aguardo você na próxima aula, que estará disponível na quarta-feira. Até lá!